Olá, hoje terça-feira, 12 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da profecia de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 9, depois pula para o 12. Essa profecia de Ezequiel, ele narra uma visualização que o Senhor dá a ele. Na verdade, e ele vai narrando assim ao longo dos versículos, né? Toda uma situação, né? É importante que você aí leia, que você faça a leitura e que o Espírito Santo também vá ali colocando no teu coração, né? Aquilo que ele quer suscitar no teu coração. Mas eu quero fazer menção aqui a uma parte desse momento de Ezequiel, que ele diz assim, ó: E ele me disse, viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi, junto à margem, muitas árvores, de um lado e do outro lado. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Então, ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Aqui, nesta profecia, há uma alegoria falando do Espírito Santo. É também uma profecia sobre o Espírito Santo, que é esse rio que não se pode atravessar, como diz a palavra aqui. Esse rio de água viva, de uma água que gera vida. E quem está à margem deste rio, ou seja, próximo, e é enxertado, tem as suas raízes banhadas por esse rio, se torna uma árvore cujas folhas jamais murcharão e os frutos jamais se acabarão. O que é que isso quer dizer? É uma vida que não se encerrará. Portanto, com base nesta palavra, peçamos essa graça de ter uma vida banhada pelo Espírito Santo. Fala mesmo, Espírito Santo, vem me banhar. Tu que és essa água que gera vida, que purifica, que dá vida. Vem me dar a vida.
Vem, Espírito Santo, banhar o meu corpo, banhar a minha alma, me lavar nas águas deste rio que não se pode atravessar. Vem me mergulhar, vem me esconder nestas águas, para que eu e você, nós nos tornemos essas árvores frutíferas, que as folhas não murcharão e os frutos jamais acabarão, ou seja, que vive uma vida enxertado no Espírito Santo, uma vida enxertada no Espírito Santo, dando frutos, sendo farol que ilumina a vida de quem está ao nosso redor e que os frutos jamais acabarão, ou seja, que viverá eternamente. Que viverá eternamente. Até o céu. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de vivermos à margem, banhados por este rio que é Ele, para que possamos ter uma vida nova, uma nova vida, vivida nele, por Ele e com Ele, até o céu. E o evangelho de hoje, João capítulo 5, versículos de 1 a 16, é o evangelho que narra a ida de Jesus. Jesus passa por uma piscina que tem 5 portas, né? Chamada Betesda, em hebraico, e que muitos doentes ficavam ali deitados. E quando a água se agitava, o primeiro doente que conseguisse chegar até aquela piscina era curado. E tinha um homem ali, doente, havia 38 anos. Ele não conseguia se locomover até a piscina quando as águas começavam a se agitar. E, portanto, ele nunca era curado. Sempre alguém era curado na frente dele. Jesus vê esse homem, vai até ele, e eu acho até que Jesus ele tem muito senso de humor, né? Porque Jesus olha para ele e diz assim: queres ficar curado? Aí eu fico imaginando o doente assim, meu Deus do céu, claro que eu quero, né? Faz 38 anos, olha, 38 anos, é quase a minha vida. 38 anos doente, esperando a graça da cura, sem conseguir, porque não conseguia chegar até a piscina antes do primeiro, né? Sempre ia alguém na frente dele. E aí Jesus pergunta: você quer ser curado? Se fosse eu dizia: claro que eu quero, né? E ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, chega outro na frente. E aí Jesus diz: levanta-te, pega a tua cama e anda, ou seja, cura, né? E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Esse é o nosso Deus, que está pronto para nos conceder o bem que nós precisamos. Não o que nós muitas vezes queremos, mas o que de fato nós precisamos. E aqui existia o querer e a necessidade. O querer e a necessidade aqui se encontrou. E Jesus dá a cura a esse homem. Mas sabe o que acontece? Esse homem não vê que é Jesus, né? E era dia de sábado. E aí os judeus começam a perguntar: olha, hoje é dia de sábado, tu não pode estar andando com tua cama aqui não. Aí ele pega e diz: não, mas foi o homem que me curou, que disse que era para eu pegar a minha cama e sair andando. E quem foi que lhe curou em dia de sábado? Quem foi que disse isso? E ele não conseguia saber quem era, né? Porque Jesus já estava ali no meio da multidão novamente. Por que eu estou tocando nesse assunto aqui desse evangelho? Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus fez o quê? Jesus fez o bem, mas era dia de sábado. E aí eles se apegaram a isso, né? E muitas vezes na nossa vida, a gente não acredita no bem que o outro faz. E a gente não se ocupa de exaltar o bem que o outro faz. A gente dá destaque à desconfiança, ao mal. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que tinha um político que ele estava devolvendo dinheiro. Tipo assim, eu não preciso desse auxílio, eu não preciso desse auxílio, eu não preciso desse auxílio aqui. Auxílio A, B e C, não preciso, eu vou devolver. Dinheiro público, eu vou devolver. Não tem necessidade de eu usar isso aqui. Aí, nessa época, eu ouvia muitos comentários assim, ó, em debates, né, de mesa. Mas se tá devolvendo desse lado aí, deve estar tirando do outro lado.
Aí eu fazia, meu Deus, como a gente é incapaz de acreditar que o outro pode fazer um bem, né? A gente, tá fazendo esse bem aí, tá fazendo bem, mas com certeza tá tirando do outro lado. Já aponta pro mal. E como, eu tô dando um exemplo, a gente tem tantos outros exemplos, né? A gente vê alguém fazendo bem do nosso lado, aí a gente já quer botar defeito. A gente já quer botar defeito. A gente já quer falar mal, a gente já quer arrumar algum mais, alguma vírgula, algum porém. Né? Tá fazendo a caridade ali, ó. Tá fazendo aquilo ali, mas o quê? Mais o quê? Vamos treinar o nosso olhar para ver o bem que o outro faz. Vamos treinar o nosso olhar para esperar o bem, para esperar o melhor das pessoas e não o pior. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus sempre espera o melhor da gente, não o pior. É assim que o Senhor nos olha, com misericórdia. O Senhor espera o melhor. O Senhor nos olha esperando que a gente faça o melhor e não o pior. E a gente precisa ter esse olhar de caridade e de misericórdia para com o nosso próximo, de esperar o melhor dele e não o pior. E de quando a gente vê alguém fazendo bem, que a gente enalteça, que a gente exalte e não a gente arrume um defeito por causa do nosso ciúme, da nossa inveja, da nossa pequenez. Que a gente dê destaque, caramba, que massa, que legal essa tua atitude, essa tua iniciativa. E não a gente ficar, mas fazendo bico, botando boneco, né, como diz o Matuto. Peçamos essa graça ao Espírito Santo de ter essa grandeza, esse coração dilatado, de esperar o melhor do outro. E de mais do que isso, quando ver o outro fazendo bem, não ficar se apegando à picuinha, à mesquinhez, para diminuir o feito do outro. Diminuir a atitude boa que o outro pode ter tido. E por fim, Jesus se reencontra com esse homem que ele curou. E ele diz assim, eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, aqui uma exortação para mim e para você, neste tempo quaresmal. É muito importante que a gente peça a Jesus que nos cure dos nossos pecados. Porque a maior doença que nós temos é o pecado. A maior doença que nós podemos contrair e contraímos todos os dias é o pecado. Não tenha dúvida que essa é a doença do qual o Senhor quer nos libertar e nos curar. É um dos maiores milagres que Ele pode operar nas nossas vidas. Não é a cura do câncer, a cura de uma grande doença, de alguém que está em coma, de alguém que está morrendo ali e Jesus ressuscita. Muito mais é a cura da maior doença que pode nos dar a morte eterna. Viver a eternidade completamente ausente de Deus e do seu amor, que é o pecado. Portanto, peçamos ao Espírito Santo essa graça. Senhor, cura-me dos meus pecados, liberta-me dos meus pecados e dá-me uma vontade sincera para que eu tenha uma sincera obediência à Tua palavra, para que eu lute com a minha vida, uma luta alegre, uma luta feliz, para permanecer em Ti e não voltar a pecar. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.